Joia? Então, bom dia a todos os meus queridos colegas do colegiado empresarial que estão nessa jornada comum aí de trabalho em recuperações judiciais e de posicionamento nessa seara jurídica. Hoje nós vamos começar a discutir a terceira parte de um material que o colegiado empresarial produziu visando esclarecer tudo que envolve o processo de recuperação judicial. Então, a primeira palavra é sejam abraçados por mim, né? Sintam-se todos cumprimentados. E a 14ª questão é a seguinte, olha só, vou abrir aqui. Assim está formulada. Eu preciso contratar uma assessoria especializada em reestruturação financeira, gestão ou governança para sair da crise? Como o escritório de advocacia trabalha com esses profissionais? Então, em resumo, a pergunta é a seguinte. Eu preciso, enquanto empresário que vai promover uma recuperação judicial, eu preciso, além de um escritório de advocacia, de uma assessoria de gestão? Eu inicio a resposta e deixo à vontade os colegas para já manejar comigo um caminho de solução, tá bom? No meu ponto de vista, não é imprescindível. É possível o escritório de advocacia que promove a recuperação judicial construir o plano de recuperação judicial e, eventualmente, dialogar com a empresa alguns aspectos de gestão, se for esta a necessidade. Então, assim, é imprescindível? Não é imprescindível. Agora, é conveniente? Aí se analisa caso a caso. Dizendo isso, para não encerrar a 14ª questão, vamos abrir. Quem quiser contribuir, fique à vontade. Está perfeito, Marcelo. Quem se propõe a atuar em recuperação judicial tem que saber o que vem pela frente. Tem que saber, às vezes, além do direito. E essa questão, ela diz respeito a isso. O advogado ter conhecimentos para além do que está na lei, na doutrina e na jurisprudência. Perfeito. Bom, eu vou seguir aqui, mas eu quero dizer que vamos ficar à vontade para tocar a ficha, tá? 15ª questão é a seguinte. Só vou abrir a pergunta e provocá-las a vir comigo. Vamos lá. 15ª questão. O que é e para que serve a Assembleia Geral de Credores? Assembleia Geral de Credores, metaforicamente, a gente pode dizer que é a audiência do processo de recuperação judicial, mas é uma audiência sem juiz. É o ato solene no qual se avalia se os credores, o devedor apresenta e os credores aprovam ou rejeitam, discutem o plano de recuperação judicial, que é o instrumento pelo qual vai se renegociar coletivamente as dívidas da empresa, e por isso que ela está em recuperação judicial, né? Então, a Assembleia Geral de Credores, ela não acontece no fórum, ela não tem a presença do juiz, e o que foi deliberado nessa Assembleia de Credores depois vai ser levado ao Poder Judiciário, mas digamos que o juiz não vai avaliar o mérito da Assembleia Geral de Credores. O administrador judicial vai lavrar uma ata do que aconteceu e o juiz não vai analisar o mérito do que aconteceu. Ele vai só chancelar, a não sei que tem alguma ilegalidade escancarada ali, né? Então, é sempre importante frisar que esse processo, apesar de ser um processo que é judicializado, ele é teoricamente litigioso, mas ele corre muito por fora do judiciário, e a Assembleia Geral de Credores é o ato solene principal do processo, que o judiciário não participa, que é a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores, né? Aliás, sobre esse tema, eu até tinha uma pergunta. Salvo melhor juízo, a Assembleia Geral de Credores ela não é um fato necessário no processo, né? Se não houver oposição, ela nem precisa acontecer. Eu estou equivocado nisso? Exato. A Assembleia Geral, aliás, tem estratégias jurídicas que permitem promover uma recuperação judicial sem Assembleia de Credores. Por exemplo, a recuperação judicial especial, que prescinde da Assembleia. Exemplo 2, Lívio, interessantíssimo de ser anotado, você está promovendo uma recuperação judicial como advogado e apenas enfrenta uma objeção ao plano de recuperação judicial. Se você conseguir discutir suficientemente com o credor para criar um cenário conveniente para ele aprovar e desistir da objeção, não vai à Assembleia.
Então, isso é uma notícia bem interessante, né? É possível aprovar a recuperação judicial sem assembleia? É possível, né? Mas é muito raro, né? Muito raro. O Luiz tinha aberto o microfone, o Eduardo também, aí fique à vontade. Só pegando um gancho da pergunta aí do colega, uma situação prática também que eu estou acompanhando em uma recuperação judicial que eu estou prestes a assumir, eu vi que tiveram muitas objeções ao plano já, várias, talvez mais de metade dos credores apresentaram objeção formal no processo. Nessa situação me surgiu uma dúvida que agora achei conveniente trazer aqui para os colegas. Nessa hipótese, a gente teria uma situação, poderia também ter uma situação, você falou da aprovação, né, sem a assembleia, a gente poderia também ter essa situação de reprovação sem assembleia, caso as manifestações venham no processo? Não. A objeção é matéria de ordem meramente formal, para induzir a assembleia. Sim. Okay. Luiz, vai lá, meu velho. Não, era isso mesmo, era só complementando, eu ia falar o que o Bruno já comentou, que é justamente a aprovação ou não daquele plano de recuperação judicial que a gente comentou no item 13º. Então, é o ato formal, onde os credores previamente habilitados aprovam ou não aprovam o plano tão discutido há tanto tempo. Muito simples. É interessante também mencionar, já chovendo um pouquinho molhado mais rapidamente, que a Assembleia é a reunião oficial de todos os credores, né, que fazem presentes, mas batendo mais uma vez na tecla que eu levantei na semana passada, é importante a especialização e conhecimento profissional sobre todo o procedimento de recuperação judicial, porque tem que se habilitar previamente. Se ele não se habilitar, o seu cliente credor, ele perde seu direito de voto na Assembleia, né? Outra coisa também que é interessante a partir do momento em que o profissional ele conhece todo o manejamento do procedimento de recuperação judicial, ele sabe o momento certo de manejar as objeções, que são muito importantes, porque eles são a diferença entre a aprovação tácita de um plano de recuperação judicial ou não. Então, é importante, e o mais interessante é que os colegas têm feito esses questionamentos do dia a dia, da prática, que nós todos vivemos no início das atividades mesmo, de conhecimento do procedimento de recuperação. Então, o interessante desse procedimento e do conhecimento colegiado que tem trazido para nós é isso, que nós estamos vivenciando na prática as dúvidas e trazendo soluções para os nossos clientes. É fundamental pensar que combinar com o credor, advogado de recuperanda, conseguiu alcançar um termo comum positivo no plano de recuperação judicial, é fundamental diligenciar para que o credor que ficou numa posição de apoio ao plano, primeiro esteja credenciado. Primeiro se credencie. Não se credenciou, não vai participar. E aí não adianta o apoio do credor, porque o credor não vai participar do conclave. E depois de diligenciar... Então, credor, você me apoia no plano? Você está favorável às condições do plano que nós alinhamos? De modo conjunto, o credor vai dizer sim, desse modo eu concordo. Segunda questão, diligenciar para esse credor fazer o credenciamento. Já vi muito apoiador de plano de recuperação judicial não fazer o credenciamento corretamente e deixar recuperando em maus lençóis na Assembleia. Por quê? Porque ele não podia participar. Isso também é critério de ordem formal. Então, isso é fundamental. E aí, depois de aberta a Assembleia, eu até não sei se essa pergunta está colocada, eu acho que não está e é importante que fique claro. Depois de aberta, de instalada a Assembleia, aquele quórum que abriu a Assembleia, ele se mantém rígido, mesmo com a suspensão da Assembleia. Essa é uma dúvida que todo credor tem. O credor não se credenciou para a primeira Assembleia, a Assembleia foi instalada, a Assembleia é suspensa e o credor, eu vou participar da segunda. Não vai. Por quê? Porque o quórum da Assembleia já foi formado. E do ponto de vista jurídico, existe a suposição de que a Assembleia simplesmente está lá fechada no limbo.
prossegue, ela está em andamento, do ponto de vista, é uma ficção jurídica que tem, que tem a seguinte ideia: a Assembleia continua andando, o pessoal continua lá dentro discutindo, mesmo que seja 90 dias, 120 dias, razão pela qual muito cuidado com esse credenciamento. Né? E isso vale para um lado e vale para o outro, né? Danilo, vai lá, querido, só vale para o outro lado, por quê também? Porque o outro lado se o credor é contra a Assembleia, é contra o plano e não se credenciou, bom, o voto dele não vai valer também. Ô Marcelo, e aí aproveitando o gancho que o Francisco trouxe, aí a gente remete ao vídeo 1 dessa série, que é a questão da necessidade de um advogado especialista em recuperação judicial. Se não adianta pegar um advogado generalista, um advogado trabalhista, tributarista, enfim, volto a dizer, a recuperação judicial, o processo de recuperação judicial, ela tem um rito próprio, ela tem regras próprias, ela tem especialidades próprias. Então, o cara que não tiver com a mão afiada para aquilo, ele vai deixar o seu cliente em maus lençóis. Então, não adianta eu, como cliente ou como empresário, mas eu já tenho um advogado que cuida de tudo da empresa, e eu entrar numa recuperação judicial. Eu preciso que esse cara, que esse advogado, esse colega advogado, no caso, ele seja especialista, ele saiba o que está fazendo. Não adianta um trabalhista, um tributarista, eu repito, um generalista mexer com recuperação judicial, porque ele vai afundar a sua empresa. Mas ele não vai fazer isso por dolo, certo? Ele vai agir da melhor das intenções. Porém, precisa conhecer, são regras específicas, são ritos específicos, são prazos específicos. Então, um deslize nesse pode ser fatal. Doutor, vale dizer, inclusive, complementando esse seu posicionamento, é o seguinte, que o processo de recuperação judicial, ele é o mais diferente de todos, é o que menos o juiz interfere no mérito, e é onde os credores estão ali. Se não tiverem uma assessoria jurídica muito boa, muito atenta, que compreenda, porque é o seguinte, na cabeça de todo profissional, advogado, ele tem o juiz como referência, como a fonte de todas as decisões. E quando você chega no processo da recuperação judicial, é totalmente diferente. Ele vai querer pegar aquela decisão tomada em assembleia, levar para o juiz para tentar anular, para declarar uma abusividade, não vai conseguir. E aí o credor que não tem essa assessoria especializada vai ter seu crédito fulminado. Fulminado. Eu acho que só para complementar, a importância, né, dessa assembleia, conforme todo mundo já falou um pouquinho, o conhecimento, porque na assembleia, se não for aprovado o plano, o que acontece? A falência da empresa. Olha como é complicado isso. A empresa vai quebrar e não tem o que fazer. Então é importante o advogado estar bem preparado, conhecer os seus devedores, entrar em contato com ele antes da assembleia. Ele já tem que ir para a assembleia sabendo o que vai acontecer, quem ele tem que ganhar, quem ele já perdeu. Então, pegando o que cada um falou um pouquinho, acho que é isso aí. Essa visão mesmo, a preparação, enfim, para evitar a falência. Cara, é fundamental essas ponderações, fundamental mesmo. O treinamento avançado na recuperação judicial, o título do módulo sobre a Assembleia, não sei se vocês já repararam, mas o título é "O jogo já aconteceu". Assembleia Geral de Credores, 2 pontos, o jogo já aconteceu. O que significa isso? Fico uma hora lá explicando, discutindo, que, quando o cara vai para a Assembleia, quem vai votar a favor ou contra já sabe qual é a posição. Especialmente credores grandes, agentes financeiros, nem tem a condição de mudar o voto. Portanto, aquela velha ideia de que na Assembleia um bom orador pode argumentar e mudar o voto, cara, muda do credor pequeno, muda eventualmente do credor trabalhista se ele tiver habilitado, tiver ele mesmo lá. Em regra, não muda, porque os bancos, os comitês que apreciam os planos já fecharam posição. Qual é o máximo que se alcança em uma Assembleia de mudar posicionamento é sobre a suspensão ou não. Isso acontece corriqueiramente. Então, o jogo já aconteceu. E a segunda ideia que eu acho fundamental e que foi registrada aqui, mas para quem está nos assistindo entender do que nós estamos tratando,
é o ápice do processo de recuperação judicial. Imaginem um processo criminal, né? Um processo que envolve um júri. Qual é o ápice do processo criminal? É a solenidade do júri. E eu ouso dizer que o jogo não está jogado num júri tanto quanto está em uma assembleia de credores, né? Tem aquela maestria que o criminalista pode construir em um júri que muda o jogo. Tem. Agora, as provas, a argumentação, tudo que vai dirigir a fala do advogado criminalista já está no processo. Ele nem pode mencionar provas que não estejam no processo, sob pena de nulidade do júri. Então, de algum modo, o jogo já está conduzido num júri, mas é diferente. Agora, em recuperação judicial, é o ápice, porque é ali que vai se decidir o futuro, né, da empresa, do agente econômico. Vamos prosseguir? Alguma ponderação a mais? Esse tema, especificamente, exige bastante aprofundamento, porque tem algumas questões que são cabais do processo, né? Uma é o plano de recuperação, outra as condições do plano, outra é a assembleia de credores. Marcelo, é só uma observação. Achei bacana você mencionar o tribunal do júri, né? Fazendo esse paralelo, porque eu costumo, às vezes, já comentei com clientes meus quando a gente trata de recuperação judicial, quando fala, mas o juiz vai decidir se o juiz... a atuação do juiz também, paralelamente, né, é parecida com a atuação do juiz no júri, né? Que se limita ali à questão das formalidades da legalidade do procedimento. Mas quem decide, no nosso caso da RJ, são os credores. Quem decide, no caso do tribunal, é o próprio júri, né? Achei esse paralelo veio a calhar. Boa, Eduardo. Muito interessante essa analogia mesmo, né? E olha só, o Danilo Sampaio indicou assistir o primeiro vídeo. Eu acho fundamental. É fundamental assistir os vídeos anteriores porque existe uma lógica, uma linearidade, por assim dizer, nesse conteúdo que a gente tem produzido coletivamente. Então, o primeiro vídeo trata do que é a recuperação judicial, porque a recuperação judicial é um instrumento importante como estratégia de segmento. Então, eu acho que todos os vídeos, aí, o primeiro, o segundo, são importantes nessa jornada, né, de apreensão do Instituto que nós estamos aqui discutindo. Vamos, então, para a 16ª questão. Uma questão bem pesada também. E olha, gente, eu ouso dizer que nós estamos abrindo o jogo aqui, viu? Desafio os colegas a achar um outro lugar em que a gente esteja dando não só a cereja do bolo, mas o bolo inteiro. Quem vai promover recuperação judicial? Credor que precisa de suporte. Pessoa que quer trabalhar com recuperação judicial. Assistindo esses vídeos, olha... daqui a pouco nós temos que fechar esses vídeos para cobrar para assistir e dividir entre nós, que ratear o resultado. 16ª questão, é possível tomar financiamento no curso da recuperação judicial? Acho que primeiro, para esse caso, a gente tem que entender que na recuperação judicial, o administrador da empresa, o empresário, ele tem autonomia para gerenciar a empresa, para administrar a empresa, para fazer a empresa rodar e funcionar. Isso a gente já comentou e com certeza comentaremos novamente. Alguns casos específicos precisam de anuência dos credores e do juízo. São casos onde a empresa estará se comprometendo financeiramente pelos próximos anos. Isso pode impactar positivamente ou negativamente com os credores. E esse é o caso de tomar um financiamento. Sim, é possível tomar um financiamento. Pode ser até uma oportunidade de investimento para quem estiver trabalhando com isso, mas precisa apenas da anuência dos credores e do juízo. Se entender que é possível pagar esse financiamento, entender que é um dinheiro que está entrando e vai auxiliar a empresa, salvar muitas vezes a empresa, é possível sim tomar esse financiamento, desde que tenha concordância dos credores e juízo. Só essa é a exceção. O Luiz trouxe muito bem. Eu só gostaria de ressaltar a soberania, né, da Assembleia Geral para decidir sobre essa questão,
né? E também da habilidade do advogado em negociar isso com os credores, em levar as vantagens dessa tomada de empréstimo para o sorgimento da empresa. Daí passa por um bom profissional especializado mesmo em recuperação judicial e negociações. A batalha, o dia a dia mesmo com o credor, com a outra parte, para chegar na vantagem, no bem para a empresa em recuperação judicial. Dia desses discutimos aqui no colegiado técnicas de negociação, né? Tivemos a presença do ilustríssimo senhor Andreata, pai do Marcelo, né? E a gente tem visto na prática que já estão surgindo empresas ou investimentos especializados nesse ramo de mercado, que é um ramo novo, é um ramo que ocupa hoje uma fatia significativa do mercado e a gente não precisa esgotar todas as técnicas de negociação, tá? Porque, por exemplo, o credor vendo um dinheiro que vai dar uma injeção no negócio, que vai potencializar a recuperação no sentido positivo. Então, isso, para mim, eu acho que é o novo mercado financeiro, o novo nicho de mercado financeiro. Até em virtude, Danilo, de que uma leitura bem a grosso modo, que no Brasil e no mundo afora, a gente não encontra mais liquidez para investidores. Então, os investidores estão se voltando para novos investimentos onde podem multiplicar o seu dinheiro, né? E, cara, assim, grosso modo, acabou aquela farra de 2013, 2014 de Selic a quase 15% ao ano. E daí, então, no banco o dinheiro não rende mais, na poupança, nunca. Renda fixa, cara, é difícil. Fundos de investimentos, aí tu começa a entrar num campo de risco, mas enfim, quem tem habilidade joga. Ações, do mesmo modo, não é o meu caso, mas eu sei que tem gente que ganha dinheiro, assim como tem gente que perde aí. Agora, recuperação judicial, tu pressupõe um trabalho especializado por trás da equipe de advogados que está propondo a recuperação judicial. Então, os investidores, eles até têm segurança para colocar dinheiro de empresas recuperandas. E eu não acho isso, cara. Eu digo porque eu recebi um contrato, eu e o Marcelo, a gente chegou a fazer algumas reuniões com um pessoal bem pesado, brasileiros, mas que, enfim, tem postos de trabalho na Europa, nos Estados Unidos. Uma equipe de um investidor que ele tinha recursos próprios e de terceiros para colocar bilhões em empresas em recuperação judicial. Na verdade, era bilhões que ele queria investir e ganhar dinheiro com isso. Mas por que vieram conversar com a gente? Porque olharam, os caras são advogados e atuam nessa área. Então, vamos conversar com eles porque eles não têm nenhuma oportunidade para nós. Eles estavam caçando oportunidades. Aonde? Em empresas em recuperação judicial. Então, aquele negócio que diz, ninguém vai dar dinheiro para recuperanda. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Talvez aqueles bancos que a recuperanda arrolou no quadro geral de credores porque não pagou algum empréstimo, algum financiamento que fez, tudo bem, até sejam mais duros na negociação. Agora, nós temos investidores particulares com muita grana que não estão vendo possibilidade de multiplicar o seu dinheiro em lugar nenhum, no Brasil e no mundo, e que vão atrás de empresas em recuperação judicial. O camarada esse, o investidor, que eu não vou, por uma questão até de sigilo, que até nos pediram, não vou dizer quem é, mas ele acompanha chefes de Estado em viagens internacionais a outros países, né, soberanos, para tratar de relações de investimentos, assim, de relações de empréstimo mútuo, assim, de onde é que eu vou investir no teu país, como é que a gente vai fazer, qual é a contrapartida. Então, o cara não é pequeno. As pessoas, existem pequenos investidores, claro, que podem, cara, assim, desde na própria cidade da empresa que entrou em recuperação judicial, pode ter um empresário ou até um profissional autônomo ou uma pessoa que tem dinheiro ali que, olha, cara, essa empresa que eu vou ajudar porque eu confio nela e eu acho que ela tem potencial. Até grandes que estão de olho nas empresas em recuperação judicial, mas só que eles não sabem quais são as empresas que estão em recuperação judicial e eles também não vão ficar fazendo pesquisa em tribunal de justiça.
Então, eles vão nos advogados que se identificam como atuantes nessa área e perguntam, cara, tu tem alguma empresa em recuperação judicial que seria interessante eu investir? Como é que a gente pode fazer esse meio de campo? Eles estão caçando isso. Então, esse financiamento, a gente pensa, a empresa pode pegar financiamento de banco? Poder pode, né? Com a anuência dos credores, né? Mas logo tu pensa assim, não, mas isso é difícil acontecer, quem é que vai dar dinheiro para recuperanda, para empresa de recuperação judicial? Pô, tem muita gente querendo. Então, tem que conhecer, tem que ter isso na mão. O advogado que vai fazer a recuperação judicial tem que saber disso. Ô Bruno, e quando eu falo que isso é um novo nicho de mercado, a gente que acompanha um pouco o mercado financeiro, a gente consegue ter certeza, não é nem entender, nem perceber, ter certeza que no mercado financeiro não tem menino, não tem criança. Quem trabalha com o mercado financeiro, eles são verdadeiros tubarões. Eles lutam agressivamente por centavos. E se o mercado financeiro já está chegando em investimentos, em produtos voltados para a recuperação judicial, é porque ali tem oportunidade. Então, eu entendo que esse é o novo nicho. Hoje, repito, a recuperação judicial ocupa uma grande fatia do mercado brasileiro, empresas em recuperações, empresas que estão na iminência de entrarem no processo de recuperação. Então, se o mercado financeiro chegou até nós, é porque eles já estudaram tudo, eles já viram os riscos, eles já viram o sucesso, enfim, eles não são crianças. Eles são verdadeiros tubarões que, repito, lutam por centavos. E se chegaram até nós é porque tem oportunidade. É interessante anotar que o financiamento em recuperações judiciais deve ser concebido como algo fora da caixa. O Bruno ponderou bem ali. O agente financeiro que está no quadro de credores não vai liberar financiamento. Ponto. Então, o modo convencional de financiamento, de se financiar que a recuperanda tinha, acabou. E nesse sentido, uma das linhas estratégicas que nós precisamos ter em mente é: organiza a casa antes de ingressar em recuperação judicial. Por vezes isso não é possível, mas a orientação que eu gosto de dar para o meu cliente é o seguinte, cara, se puder fazer um caixa, se puder organizar aí uma reserva para enfrentar um período de turbulência, faça. Por vezes não é possível, porque a recuperação judicial é uma resposta ao pedido de falência, mas é outra conversa. Mas se for possível, organiza um caixa, organiza a matéria-prima, organiza os bens de produção que tu vai precisar para operar quando o juízo deferir a recuperação judicial, porque em um primeiro momento o mercado se fecha. Mas qual é o mercado que se fecha? O mercado convencional, que a recuperanda já estava operando. Existem alternativas fora desse mercado convencional. E essa alternativa, de fato, tem que ser bem analisada e bem sinalizada, inclusive do ponto de vista técnico do advogado, saber que existe. Os colegas, boa parte, não sabem, né? E a partir disso nós começamos a navegar de outro modo. Com relação ao sistema financeiro, eu sugiro que a gente visite as empresas em recuperação judicial que estão listadas na Bolsa. Tem dois tipos de empresas de recuperação judicial listadas na Bolsa. A primeira é que elas estão num descenso abrupto. E elas estão por quê? Porque a Bolsa não gosta delas? Não, elas não estão por causa dos processos de gestão delas. Mas existem empresas em recuperação judicial que ingressaram em recuperação judicial, as ações baixaram absurdamente, mas se percebeu uma valorização de 700%. E como é que eu sei disso? Essa semana eu e o Bruno estávamos conversando sobre isso. Essa semana eu levantei a tese de começar a investir em empresas em recuperação judicial. Essa semana mesmo. Quarta-feira, a gente estava discutindo, disse, cara, mas vale a pena levantar o nome de algumas empresas que ingressaram em recuperação judicial. Dou dois exemplos. Um exemplo, não vou dar o outro porque eu não me recordo a sigla dela, mas um que todo mundo sabe, a Oi. A Oi, as ações da Oi chegaram a 70, 60 centavos. Hoje está 1,82. A projeção das ações da Oi, R$3. Projeção de agências especializadas. Então, 200 e tantos % com relação a 70, 60 centavos. Recuperação judicial não é um espaço conveniente de investimento.
A segunda empresa, não me recordo o nome para dividir com vocês, mas eu tenho no meu banco ali de anotações, ela chegou a ter ação a R$ 2,40 ou 50 centavos. Hoje as ações ultrapassam R$ 12. Tudo isso no curso de um ano. Abril e maio e novembro, que é o período que nós estamos gravando esse vídeo. Então, acabou esse preconceito sobre a recuperação judicial. Agora, existem empresas listadas que estão mal? Existe. E existem empresas listadas que não estão em recuperação judicial, que estão mal também. Não é a recuperação judicial que define a valorização ou não das ações, perfeito? É a condição de gestão dos passivos da empresa, enfim. Mas aí nós vamos entrar no mercado financeiro, que é um tema que eu vi que o Danilo Sampaio domina muito aí, e eu tenho medo disso. Tenho medo de entrar nessa discussão. Tá bom? Vamos em frente, podemos seguir? Posso trazer alguma nova ponderação a respeito do tema de financiamento? Toca a ficha, Francisco. Eu acho interessante também a gente ressaltar o quão importante é o financiamento para a empresa de recuperação, né? Já existem procedimentos já utilizados na nuance da nossa legislação atual. Só que no PL 4458 de 2020, a gente tem o Deep Finance, né, que é uma nova roupagem para o financiamento, para abrir um leque maior, conforme o Bruno mesmo disse, que existem financiadores que querem participar desse mercado de recuperações judiciais, mas ainda não se sentem ainda muito, digamos assim, protegidos, né? Então, eu acho que é interessante a gente dizer sobre isso, né? E a gente já tinha até falado em algumas reuniões colegiadas sobre esse tema, né? Então, vou falar rapidamente, porque é interessante a gente ver que há a possibilidade do Deep Finance, né, de que haja, por exemplo, a empresa apresentou um plano de recuperação, ela mostrou ali os ativos que ela tem os UTIs que ela já vai alienar, os credores já aprovaram, mas ela precisa ainda de mais uma injeção de dinheiro para ter uma viabilidade ainda maior, né, do plano de recuperação. Então, há a possibilidade de empréstimos em que as garantias sejam dadas com os bens dos empresários, né? Então, e fora outras possibilidades também. A gente vê também algumas críticas sobre o Deep Finance, da maneira como está no PL, né? Poderia se seguir ainda mais como é a técnica de financiamento nos Estados Unidos e em outros países, mas eu acho que já é um começo. Acho que a gente já tem que começar já a galgar novos passos. Então, esperamos que a PL, né, 4458, esperamos não, temos quase certeza que em 2025 vai ser aprovada em turno único. Então, nós tenhamos um novo momento de financiamento para a empresa em recuperação judicial, que vai trazer uma segurança ainda maior para o procedimento. Perfeito, Francisco. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, que eu acho que talvez não seja exatamente isso, ou deixar uma dúvida no ar. Assim. O financiamento para a recuperanda, ele necessariamente não exige a anuência de todos os credores. Então, de algum modo, a gente sinalizou isso, o material próprio diz isso, mas necessariamente isso não é verdadeiro. Por quê? Exatamente pelo que o Luiz e o Bruno mencionaram no início da resposta. A recuperanda, ela dispõe dos mecanismos de gestão plenamente, com a fiscalização do administrador judicial e sob o crivo do juízo. Mas a recuperanda dispõe da gestão. Então, por que eu digo isso? Porque é possível a empresa ingressar em recuperação judicial e, na sequência, um agente financeiro dispor de financiamento. Por que a gente sublinha que é importante o olhar dos credores, o olhar do administrador judicial? A gente sublinha isso porque daqui a pouco a gente pode ter fraude nessa constituição de passivo para privilegiar determinado credor. Como isso? Bom, nós vamos ficar horas explicando como isso procederia, mas é só importante assinalar isso. Por que eu digo isso? Porque se a gente não assinalar esse detalhe, soa a quem está nos assistindo que uma empresa de recuperação judicial só teria acesso a qualquer financiamento se o conjunto dos credores assinasse o contrato junto. E não é bem assim que funciona, né? E eu sei que vocês sabem disso, mas talvez a gente precise sublinhar. Vamos seguir para a 17ª questão, então, que eu acho que é exatamente o que o Francisco abriu. A 17ª tem a seguinte escrita, e é uma escrita meio matreira, né? Olha a pergunta. O que é o PL 4458 de 2020?
Então, o que é o PL 6229, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e teve um número 4458 no Senado? Por que é uma pergunta matreira? Porque é um livro. Essa pergunta, a gente vai para qualquer lado, tem muitas mudanças. Então, eu vou deixar bem aberta essa pergunta e os colegas fiquem à vontade para explorá-la. Resumidamente, para a gente começar o debate, é o projeto de lei que atualiza a nossa lei de falências e recuperação judicial. Ela visa trazer para os dias de hoje, para a modernidade, para a velocidade e para o que o âmbito negocial necessita, uma legislação moderna e atual, que possa atender tanto credores quanto devedor. Eu comparo com o CPC, né? O Código de Processo Civil, porque o que o Código de Processo Civil em 2015 fez? Ele veio para consolidar legislativamente algumas mudanças que já estavam acontecendo na jurisprudência e que a doutrina já vinha puxando que tinham que acontecer legislativamente há horas. Então, esse PL ele vem para modificar a Lei 11.101, mas não vai modificar as essências, assim, o princípio da preservação da empresa, vai modificar pontos que a jurisprudência foi atualizando ao longo do tempo. Eu só observo que nesse tipo de... né, quando acontece esse tipo de mudança legislativa, o esforço é para trazer para a lei, para a letra da lei, o que a jurisprudência modificou da lei antiga. Só que, cara, o direito é dinâmico. Isso vai continuar acontecendo. Então, o PL vem para fazer uma atualização agora, 15 anos depois da Lei 11.101, mas, assim, se for aprovado agora, daqui a 2 anos já vai ter coisa nova acontecendo. Então, o PL vem é um marco, assim, teve uma atualização aí na jogada e agora ela está legislada. Mas quem atua em recuperação judicial já está atualizado com muitas dessas mudanças há horas, já vem se reciclando dia após dia. Então, essa nova lei que o PL vai ser aprovado, ele vem para trazer atualização, né? Eu vou concordando com vocês. Eu quero só pontuar objetivamente algumas mudanças importantes. Mas vai lá, Eduardo. Abre o microfone e vai lá, meu velho. Sim. O Bruno mencionou essa questão da atualização, né, da incorporação do entendimento jurisprudencial na lei. E eu achei muito interessante, que é uma coisa, que é uma vivência nossa, muito aqui em Minas, no interior principalmente, onde o agronegócio é muito forte, é a questão da recuperação do produtor rural, né? E veio essa legalização de uma coisa que já vinha sendo aplicada. Inclusive, eu trabalho como advogado de credor em uma recuperação que tem recuperação além da empresa, né, do indivíduo, ele entrou com a recuperação enquanto produtor rural. Então, acho muito interessante essa questão essa observação que o Bruno fez, né, da atualização sem perder a essência da lei, sobretudo nesse aspecto, que eu acho que não sei como que nos respectivos estados aí dos colegas, mas aqui no interior de Minas, aí nós temos o colega João Pinheiro, com certeza isso vai abrir um mercado sensacional para dentro do aspecto da recuperação judicial, a recuperação judicial de produtores rurais. É por aí que eu queria seguir o raciocínio, Eduardo. Excelente assinalar o produtor rural como uma novidade importante do PL. No meu ponto de vista, a gente precisa concretizar as inovações, então eu vou pontuar algumas fundamentais. A primeira, do produtor rural, visto que a agricultura brasileira é parte importante da economia brasileira, né? Tem países que não tem na economia uma mola propulsora. O Brasil tem. O agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de produção de dividendos internacionais, enfim, boa parte da balança comercial nossa depende da exportação de soja, milho, enfim, e isso tudo
envolve o produtor rural, em última análise. E o produtor rural estava descoberto antes dessa inovação, isso até 2019, a gente sabe disso, porque as cerealistas ingressavam em recuperação judicial e eles ficavam com o pincel na mão. Então, as empresas nas quais eles tinham depositados os seus rendimentos, os grãos, ingressavam em recuperação judicial, e o produtor rural, que tinha 2, 3, 4, 5, 10 milhões dentro das cerealistas, não tinha recurso para fazer frente aos compromissos, visto que a empresa que eles eram credores estava em recuperação judicial, alongavam, por vezes de modo até draconiano, o pagamento dos seus créditos, e eles ficavam descobertos. Hoje isso está resolvido. Na verdade, desde 2019, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que irradiou imediatamente os efeitos do Brasil afora. Eu acho que tem outras questões importantes que não foram colocadas, uma delas a associação. Existe ainda essa clivagem que o direito empresarial brasileiro faz em relação a empresas e associações ou cooperativas, essa clivagem do ponto de vista prático, e é esse o mote que orienta a nossa atuação no treinamento, no colegiado, na vida, essa clivagem não faz qualquer sentido. Existem associações que produzem riquezas do modo estrito da definição de empresa do Código Civil. Então, e aí o Poder Judiciário segue inovando, deferindo recuperações judiciais de associações por um ranço legal que parece que vai persistir, porque a associação segue fora do leque de legitimados para o ingresso de recuperação judicial, assim como cooperativas, e aí a gente segue inventando estratégias do ponto de vista do campo de batalha para criar um meio de soerguimento dessas entidades jurídicas, né? Então, manter fora é um equívoco. De outro lado, manter fora, e eu acho que é importante chamar a atenção disso, não é só coisa boa que vem por aí, manter fora do processo de recuperação judicial os créditos tributários também me parece um problema. Por mais que tenha melhorado a condição, para renegociar o crédito tributário. Então, eu tinha de cor isso, agora não tenho, mas enfim, se eu não estou enganado, 120 meses está colocado o parcelamento do crédito tributário nesse PL. 120 meses. Na legislação de 2014 era 84 meses. E nessa fica 120 meses, para ME e PP 144 meses, por 20% a mais. Mas mesmo assim o crédito deve ser adimplido em sua integralidade. Ou seja, mantém-se essa leitura de que o crédito fiscal é um crédito religiosamente constituído. Quem criou o crédito fiscal foi o Deus Estado. E o advogado tem que fazer as tripas coração para fazer a volta no crédito tributário para poder reerguer a atividade, e aí, sob pena de quê? Sob pena de deságio de todas as classes. Porque até recentemente o crédito trabalhista não sofria deságio. E agora, nesse PL, está muito claro no artigo 54, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que o crédito trabalhista será passível de deságio, sim. Não importa o percentual. Então, sugiro fortemente que os colegas da área do trabalho leiam o artigo 54 na redefinição do PL 6229. Eu fiquei com esse vício de... não é 4458, né? Mas, enfim, por quê? Porque no PL está claro que deve ser adimplido o crédito trabalhista em até 1 ano. E não se diz integralmente. E aí, parágrafo 1º e parágrafo 2º diz o seguinte: se for pago integralmente, pode ter a elasticidade de 2 ou 3 anos. Agora, vamos combinar aqui, ninguém é criança. Eu sou advogado de recuperanda, tenho que fazer um plano de recuperação judicial. Classe 1, eu tenho 2 credores na classe 1 que tem cada um 1 milhão para receber. O que eu faço? Eu pago em até 1 ano 5% do valor do crédito. Então, a lei está facultando isso, que se coloque esse deságio. E antes, um silêncio legal importava na primazia do crédito trabalhista, e até 2019 também, o credor trabalhista recebia na integralidade em até 1 ano. Então, isso é bom ou é ruim? Isso se discute, eu não tenho opinião formada. Eu só estou sinalizando que o crédito tributário é o único que virou o crédito bíblico. Daria até para usar essa expressão, né? O crédito bíblico da recuperação judicial é o crédito fiscal. A gente pode acabar com todos os credores, pode dar deságio de 99% de todos os credores, mas o crédito fiscal não.
E aí faz sentido uma falência por causa do crédito fiscal? É isso. E aí daria para fazer uma discussão bem pesada com o procurador da Fazenda Nacional que não acredita em recuperação judicial. Porque esse é um dos temperos viciados desse PL. A Fazenda Nacional ajudou muito a construir o PL. Né? Mas, enfim, do ponto de vista da empresa que não tem um passivo tributário expressivo, ou que tem, ficou melhor do que estava. Porque dá para alongar ao invés de 84, 120, né? MEPP, além de 120, dá para alongar em 144. Mas fica essa rusga, né? De, então a Fazenda Nacional continua dona do campinho, da bola e do juiz. E acho que é importante dividir não só coisas boas com o nosso querido espectador, né? Que está aqui já há um bom tempo nos assistindo. Danilo Sampaio abriu o microfone, prossegue, meu velho. Não, Marcelo, na verdade é o seguinte, desde que se canonizaram, né, vou usar essa expressão, o crédito tributário, a gente tem percebido que ele tem sido o grande dificultador da recuperação judicial. Então, a gente consegue alinhar bem em todos os outros aspectos, mas o crédito tributário, às vezes, tem levado a empresa à falência. A gente não tem conseguido nesse aspecto. Então, é uma crítica pessoal, é uma opinião minha, mas eu acho que o Estado, nesse sentido, a gente vê muita boa intenção do legislador em recuperar a empresa, mas a gente vê ainda essa canonização do crédito tributário. Foi só um desabafo. Eu acho, assim, seguindo a linha de raciocínio do professor Marcelo, do Danilo, eu acho que a partir do momento em que a gente analisa o crédito tributário, como tributarista, a gente tem que fazer um estudo prospectivo, né, dos efeitos da submissão a uma recuperação judicial, uma condição mais favorável. Porque a partir do momento em que você concede uma possibilidade de deságio maior para a empresa para a recuperação, em breve o procedimento de recuperação vai acabar, ele vai ser exitoso, e essa empresa vai voltar a gerar tributos, não tem integralidade, melhor dizendo, né? Então, acho que esse é um dos principais, eu acho que, alinhando a linha do Danilo, erros no procedimento de atualização da legislação. Acho que o crédito tributário deveria ter sido mais pensado, com a possibilidade maior de deságio, por esse momento excepcional que a empresa está passando, que é o momento de recuperação. E é interessante também, voltando ao início da pergunta que o Marcelo trouxe, que o Eduardo bem pontuou, né, a recuperação do produtor rural, eu acho que é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, porque a gente tem a salvaguarda da jurisprudência, ok? Mas ter a efetiva legislação, né, já traz maior segurança, porque existem alguns produtores rurais que estão em situação de insolvência, estão precisando de forma plena do procedimento de recuperação, mas tem um certo medo, um certo receio, né? Então, ter como eu posso dizer, a legislação ali, a tipificação na legislação já é uma coisa muito boa. E outra coisa também que é interessante a gente dizer, né, bem como o Eduardo disse, né, que traz a possibilidade de um novo campo de trabalho para a gente tem que pensar também na atualização da legislação, que é a possibilidade da insolvência transnacional, né, disciplinando a recuperação entre juízes internacionais. Porque grandes recuperações, grandes grupos multinacionais estão saindo aqui do Brasil. As empresas trabalham aqui no Brasil, mas estão saindo para os Estados Unidos fazer essas recuperações. Então, a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de fazer essas recuperações desses grupos aqui no Brasil, é uma coisa muito positiva, principalmente para nós que atuamos nessa área. A gente tem que também pensar também uma outra atualização que é muito positiva, que é o Flash Start, né, que é a possibilidade do procedimento de falência se encerrar em 180 dias. Poxa, no colegiado, Marcelo e outros colegas trazem situações de falência que se arrastam há anos. O seu Genil Adriata também disse que um procedimento de falência que se arrasta desde o período pré-lei 11.101, da época do decreto-lei ainda, de 45. Então, ter essa possibilidade, como eu poderia dizer, traz para o empresário que está nessa situação a esperança de poder voltar a empreender. A gente tem que entender o Flash Start como uma possibilidade do empresário que esteve em algum momento em situação alimentar voltar rapidamente ao mercado. Vamos lá então, vamos prosseguir. Eu estou vendo as perguntas aqui, nós avançamos muito em algumas perguntas que seriam a sequência. Quer ver uma coisa, Francisco? Olha só,
Então, a 18ª, a 17ª foi essa que eu mencionei. O que é o PL, né? Olha a 18ª. Como pagar as dívidas trabalhistas de uma empresa no regime atual e como ficará com o PL? De algum modo, eu explorei essa questão, né? Eu expliquei as mudanças que que estariam por chegar aí. Então, a 19ª, como posso pagar as dívidas fiscais? Aí, Danilo e Francisco fizeram uma exposição bem acalorada, né? Bem interessante, assim. Então, eu sugiro que a gente vá para a 20ª questão, pensando nessa ideia que a gente conversou antes de abrir essa gravação, de potencializar esse momento, explorando as questões relevantes e acelerando do modo que for possível. E aí vamos para a 20ª questão. E aí eu nem pergunto para vocês, né? Que cara mal educado, né? Mas aí a gente fica de mal depois e depois a gente se abraça e fica tudo de bem. 20ª questão. Como posso pagar as dívidas? Olha só. Como posso pagar as dívidas com os fornecedores da minha empresa no regime atual, estando em recuperação judicial? Essa é a 20ª questão e eu fecho o microfone. Pois então, não há uma vedação do pagamento. Inclusive, há um incentivo ao pagamento desse fornecedor atual, que seja feito o pagamento normalmente, principalmente para aquele fornecedor que alimenta a cadeia de produção. Então, principalmente esse fornecedor que está abastecendo a empresa, está gerando atividade para a empresa, ele deve ser privilegiado, deve ter o pagamento sendo realizado normalmente, e porque é essencial que a atividade da empresa não pare para a própria recuperação. Então, nada mais justo do que, principalmente esse fornecedor, que na realidade é um grande parceiro da empresa nesse momento, tem o seu pagamento sendo realizado normalmente. Via muito simples é isso. Acho que não tem muito mais do que se estender a isso, mas deixo aberto. Eu vou aproveitar e seguir a linha de raciocínio do Luiz. Desculpa até, Marcelo. Do quanto o processo de recuperação ele é importante. Né? A gente fica assim, focado só na empresa recuperando. A gente tem que lembrar que existe uma cadeia enorme de empresas que dependem daquela ali que está em procedimento de recuperação. A partir do momento em que você fecha a porta dessa empresa de se recuperar, ou dificulta, cria obstáculos, você gera um problema muito grande em larga escala, porque tem os fornecedores, como o Luiz disse, dependem dessa empresa recuperando. Então, o interessante é isso, a gente entender que o processo de recuperação, ele vem não só para auxiliar a recuperanda, mas para manter toda uma linha de empresas que dependem dela, né, ou que interagem com ela financeiramente falando. E só para pegar esse gancho aí que o Luiz tinha falado, o empresário ele continua na gestão do negócio dele, né? Ele só é retirado quando tem má fé, enfim, aí já é um outro assunto. Mas eu já tive casos de consultorias que o empresário fica com medo, mas eu vou entrar numa recuperação judicial, eu tenho uma dívida enorme com um certo fornecedor, e como que eu faço? Ele vai deixar de me prover? É tudo questão negocial, tem que ver que tipo de dívida, qual o tamanho do valor do débito, né? E se realmente ele deixar, não tiver negociação, que vá pesquisar outro, que vá buscar outro no mercado. Então, tem essa dificuldade. Foi o que o Luiz falou, paga normalmente, isso é tranquilo, mas e se a dívida for grande? E se ele não quiser mais prestar o serviço para a empresa? Então, é questão estratégica mesmo, de negociação, de entender o débito e, se não tiver jeito, buscar um outro parceiro, outro fornecedor. Excelente, Maricel. E eu acho que assim a gente consegue, né, enfrentar devidamente essa questão que foi exemplarmente respondida por você e pelo meu amigo Luiz. Vamos lá então para a 11ª questão. O que acontece se minha empresa não conseguir satisfazer os credores ao final da recuperação judicial? 21ª, viu, Marcelo? 21ª questão. Então, na verdade, vai depender bastante de quando, do momento em que a empresa recuperanda deixa de cumprir, né? Então, tendo ela deixado de cumprir dentro do curso do processo, certo? Então, o processo vai deixar de ser recuperação judicial e passa para a falência. Vai ser decretada a falência do devedor. Além disso, todas as obrigações voltarão às condições originais. Aí a gente perde tudo aquilo que a gente conseguiu durante a recuperação, certo? Outra situação é quando o devedor deixa de cumprir as obrigações depois de encerrado o processo de recuperação judicial. Nesse caso, o credor interessado poderá
cobrar as dívidas, visto que aquela sentença é um título executivo judicial. Excelente, cara, excelente. Eu estou com a tela aberta aqui e fico lendo meio torto mesmo, Danilo. Até peço desculpa. Mas é isso aí. Então, encerrou a recuperação judicial com a sentença. Não pagou determinado credor, o credor pode se socorrer no plano de recuperação judicial aprovado e instruir uma execução individual. É isso. Agora, no prazo dos 2 anos após a aprovação do plano, a homologação do plano, 2 anos após a homologação do plano, o descumprimento do plano leva à convolução em falência. Mas assim, eu acho que é importante quem está nos assistindo entender só um detalhe. Ninguém quer a falência. Do ponto de vista prático, concreto, se a recuperando não pagar um credor, o credor vai até pedir falência se for muito brabo, mas o juiz não vai dar a falência. O juiz vai intimar a recuperanda e a recuperanda vai fazer das tripas coração ou para comprovar que pagou ou para pagar. Porque o prejuízo é muito maior. E aí a gente encontra em grandes recuperações judiciais esse exemplo cotidianamente. Se vocês entrarem no processo de recuperação judicial da Oi, vocês vão ver um monte de gente pedindo falência quando no descumprimento do plano, e a Oi vai lá, conversa com o pessoal, calma, paga ou negocia e vida que segue. Por quê? Porque existe um consenso entre todos os atores do processo de recuperação judicial, recuperanda, AJ, juiz, credor, que a falência é o pior cenário. Então, enquanto estratégia negocial, inclusive é interessante o credor pedir a falência se houver descumprimento, porque assim ele vai ter mais rápido o seu retorno. Mas o descumprimento do plano só leva à convolução e falência. Olha só, essa é a minha opinião de experiência prática, campo de batalha, ele só vai levar à falência se a empresa estiver inativa. Como é que é, Marcelo? Guardem isso e me cobrem. A empresa só vai ter o decreto falimentar se ela estiver inoperante. Ah, Marcelo, então se ela não pagar determinado credor, o juiz não decreta falência? Eu desafio o juiz que fez isso. Não faz. Tem medo, tem receio, tem temor, sabe das consequências sociais dessa decisão. Então o juiz faz um esforço hercúleo, e eu dou toda a razão para ele, concordo com ele, admiro esse juiz. Ele faz um esforço tremendo para ver o crédito satisfeito, a resolução dessa questão, de modo que ele não tenha que decretar falência, porque ele sabe que essa caneta vai gerar desemprego. Ele sabe que essa caneta vai privilegiar 2 ou 3 agentes econômicos e o universo de credores trabalhistas, o universo de credores quirografários, o universo de credores MEPP, o universo de credores menores não verão nada. O juiz sabe de tudo isso e o juiz tem... Por isso, eu não quero dizer que ele tenha medo, porque não é medo. Ele tem senso humanitário. E ele tem a luz do artigo 47 dirigindo qualquer decisão dele. Aliás, isso é fundamental. Quem está nos assistindo vai ler o artigo 47. Pode acabar, fecha o vídeo, está no final mesmo, vai para o artigo 47. Por quê? Porque é esse artigo 47 da Lei 11.101 que ilumina as decisões judiciais. Isso quer dizer o quê? Que o Danilo Sampaio, meu querido amigo, está errado, ele está coberto de razão. O que ele falou é absolutamente correto. Agora, vamos um minuto além, dizer o seguinte, cara, o juiz não vai decretar falência se a empresa estiver operando por causa do descumprimento de um aspecto do plano. Porque ele sabe a responsabilidade social dele. E aí, eu e o Danilo vamos jogar com essa responsabilidade. Né? A gente vai jogar com ela. A gente vai usar essa responsabilidade para fazer a empresa se recuperar, os credores receber o que é de direito, o que é possível, e a gente recuperar a atividade econômica. Gente, podemos encerrar por aqui. Eu vou então convidar quem quiser abrir o microfone, para agradecer quem está nos assistindo até esse momento. Abra o microfone, faça o agradecimento e eu vou encerrar a gravação. Tá bom? Então, pessoal, vocês que conseguiram chegar até aqui é porque vocês estão interessados no assunto. E esse é o 3º vídeo da série. Se não assistiu os 2 primeiros, sugiro que assistam, porque é uma evolução, certo? A gente começa a trilhar desde o começo da recuperação judicial e ainda não acabou. A gente tem mais um vídeo aí da série, a gente acredita que encerra
no próximo vídeo. E com tudo isso, a gente consegue levar para você um pouco do que é a recuperação judicial, um pouco do que vocês precisam saber e, principalmente, deixando como uma mensagem não subliminar, mas uma mensagem direta que recuperação judicial não é para qualquer um. Recuperação judicial é uma solução para a empresa que está necessitando dessa ajuda, mas ela precisa ser operada por profissionais técnicos, profissionais especialistas no assunto. Então, se sua empresa tem essa última oportunidade, eu sugiro que você não perca tempo mais lutando com as mesmas armas que você tinha. Procure um especialista em recuperação judicial, bate o papo com ele, leva todas as informações que vocês viram até aqui e no próximo vídeo também você vai ter um know-how já para discutir com esse profissional, mas não perca essa oportunidade. Essa seria a mensagem que eu deixaria. Um abraço. Perfeito, Danilo. Assim encerramos este vídeo.